Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai criar junto um projeto aí de HTML e CSS de uma landing page completinho aí para tu poder aprender a estruturar bem um projeto utilizando um bom HTML e utilizar o CSS para criar regras de estilo de forma correta, beleza? Então, um projeto aí para todos os níveis que vai agregar bastante e também pode ser utilizado no teu portfólio. Se tu curtiu o vídeo, se tu aprender aqui comigo, não se esquece de deixar aquele like, também se inscrever aqui no canal, isso ajuda a gente bastante. Se tu quiser ajudar a gente mais ainda, tu pode estar se tornando um membro e contribuindo aqui com a Hora de Codar para que a gente possa entregar cada vez mais conteúdo de qualidade de forma gratuita para todo mundo que deseja ser programador. E não se esquece, também me segue lá no Instagram, que eu estou lá sempre respondendo a mensagem de todo mundo, compartilhando coisas aí mais do back office aqui da Hora de Codar, lançamento de curso. Sempre falo bastante coisa aí da empresa e do Matheus também por lá. Estou te esperando no Instagram e bora aí criar esse projeto. Olha só, o projeto que eu preparei para a gente hoje é esse cara aqui, é uma página só, como eu falei, uma landing page. Então a gente vai criar desde o zero, tá? Até esse resultado final aqui. Então esse aqui é o nosso target, beleza? Tem algumas imagens, tem o logozinho da Hora de Codar aqui, tem essa imagem do notebook. Preparei para vocês ela nesse repositório, tá? Tá o código final aqui e também as imagens. Então vou deixar aqui na descrição o link para vocês pegarem essa base de projeto. Eu vou configurar aqui com vocês, né, para a gente ter esse iniciozinho e aí começar o desenvolvimento dele. Então a gente vai ter que abrir o VS Code agora, tá? E aqui a gente vai criar o nosso arquivo index.html para dar o start aí no navegador do nosso projeto. Pode digitar uma exclamação tab para criar essa base aqui de HTML. A gente vai colocar o nosso arquivo de estilos, beleza? Eu vou aqui mudar o meu title para algo mais próximo aí do que a gente vai criar, tá? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, inscreva-se na nossa newsletter, né? Esse aqui é o título que aparece lá na barra de navegação do navegador, né? Onde mostra as abas que estão abertas. Vou botar aqui um H1 só para a gente marcar. Eu vou linkar também a folha de estilo aqui para a gente ter ela inicialmente, tá? Então vou chamar de styles.css. Vou colocar uma cor vermelha nesse H1 aí só para ver se tudo deu certo. E vou abrir o nosso projeto inicial aqui no navegador. Estou utilizando o LiveSun, tá? Bom, aí a gente tem aqui, né? A gente viu que o CSS deu certo, abriu o projeto aqui, tá tudo ok. Então agora eu vou arrastar as imagens. Tu já deve ter feito o download aí. Se tu não fez, pausa o vídeo e baixa as imagens e arrasta aqui para a área do projeto. Vou mostrar para vocês como é que fica. Então, copiei as imagens, vou dar um Ctrl V aqui, tá? A gente cola aqui e são as duas imagens que a gente precisa. O bannerzinho e o logo da Hora de Codar, tá? Bom, temos a base toda do projeto, galera. Agora a gente já pode seguir aí para a criação do mesmo, tá? Então, antes de começar, queria aí só mostrar para vocês dois recursos bem legais que eu preparei, tá? Primeiro, nosso e-book de boas práticas em HTML e CSS, que a gente vai inclusive aplicar algumas delas aqui nesse projeto. Eu separei nesse e-book totalmente gratuito, tudo que tu precisa saber aí de metalinguagem, vou falar assim, para tu criar um bom HTML e um bom CSS, tá? Então são práticas que eu utilizo em todos os meus projetos, dos cursos que eu faço e também nos projetos da Hora de Codar que a gente cria, tá? Eu separei isso aqui tudo para vocês, são 10 dicas de HTML, 10 de CSS, tá? Pode baixar gratuitamente esse e-book, o link vai estar aqui na descrição também. E cara, aprendeu comigo aqui um pouco, tu quer dar o teu próximo passo, tu quer realmente evoluir em HTML e CSS, quer um curso completo para isso, num valor acessível, se inscreve no nosso curso aqui da plataforma da Hora de Codar de HTML e CSS completo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Tu pode ver aqui todas as aulas, né? Tudo que tu vai aprender, ver sobre o curso, ver a avaliação do pessoal que está fazendo, enfim, esse valor aqui ele é especial, tá? Estou fazendo um preço mais acessível nesse momento que a gente está atualizando alguns vídeos de HTML e CSS aqui do canal, então aproveita que de uma hora para outra ele vai voltar ao seu preço original, tá? Então fica a dica aí para quem quer dominar HTML e CSS, apoia esse vídeo, se matricula lá no curso e bora aprender com a gente as linguagens básicas, né, da web. Fechou, galera? Bom, vamos seguir aqui então no nosso projeto.
que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente tem várias abordagens, né? Quando a gente quer criar o HTML e CSS do projeto. A gente pode estar desenvolvendo todo o HTML e depois todo o CSS ou fazendo aí de forma mesclada, tá? Então tem várias opções para poder seguir no projeto. Aqui a gente vai misturar um pouco dos dois aí, porque é legal vendo as coisas prontas, né? Mas também já ir adicionando o CSSzinho para não ficar tão feia a tela, beleza? Então eu vou colocar aqui o editor do lado, né, do nosso navegador, só para a gente começar e depois a gente vê como é que fica isso, tá? Então espera aí. Então, galera, eu vou começar a trabalhar assim com o projeto, tá? Lembrando que esse aqui, o nosso foco não é responsividade, então eu não vou trabalhar com Media Carriers nele. Se ele ficar muito quebrado aqui nessa visualização, a gente volta para o tab, mas não vai ter problema nenhum, a gente vai aprender bastante aqui a criação dessa landing page. Então, primeiramente aqui, eu vou separar em duas áreas o meu projeto, né? A gente vai utilizar um pouco de HTML semântico, colocando aí basicamente duas divisões, o main e o header, onde o header vai ter a nossa barra de navegação, que a gente pode ver lá no nosso projeto alvo, né? E o main seria o conteúdo todo da página. Bom, então para a barra de navegação, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma div, tá? Que eu vou colocar uma classe de logo para fins de estilização depois, e dentro dela a gente vai ter a nossa imagem do logo da hora de codar, que tu já deve ter baixado aí, é o logo PNG. Vou colocar aqui a hora de codar logo no Alt, né? Atributo de acessibilidade, para a gente descrever o que contém na imagem, né? Também embaixo aqui eu vou ter um H2 com a hora de codar, o nome da empresa aí que está criando essa landing page, tá? Além disso aqui, ao lado da classe logo, né, a gente vai ter a nossa barra de navegação. Então, novamente, utilizando HTML semântico, a gente vai ter uma nav, né, uma tag nav, com uma classe de nav. Então, com o Emmet, né, se a gente colocar ali a sintaxe de classe, que é o ponto nav, a gente pode dar o tab aqui e já vai criar o atributo para a gente automaticamente, dessa forma aqui. Tá? Então economiza muito tempo aí. A gente saber utilizar o Emmet, né? Antigamente era uma extensão, né? Mas hoje já está integrado no VS Code, a gente não precisa instalar nada, né? Então isso que permite a gente digitar uma tag, apertar um tab e ele já ir completando para a gente, tá? Então aqui a gente não vai ter múltiplas páginas no projeto, mas eu vou criar alguns links para simular como se a gente tivesse mais páginas. Então eu vou ter aqui a home, e aqui mais uma dica para vocês, ó, se eu apertar o Alt e o Shift para baixo, eu vou copiando a mesma linha várias vezes. Também me economiza bastante tempo. Aí eu posso só renomear os links, né? Então a gente vai ter serviços sobre contato e o FAQ. Que eu vou pagar a última e esses são os nossos links, tá? Então assim a gente tem aqui a nossa inicialização, né? Eu posso colocar aqui um PTBR também na linguagem do HTML, tá? Ele não fica me incomodando aqui com tradução. E vamos colocar um pouquinho de estilo aqui agora, galera, para depois a gente continuar o nosso container aqui, que eu só vou colocar uma classe de container. E vamos também colocar um H1, que seria o início, né, do nosso conteúdo. Então, vou botar aqui, ó, escreva-se, só para a gente marcar, tá? Bom, vou aqui para o CSS. Então, o que a gente faz normalmente, né, no começo do CSS? A gente faz o que a gente chama de reset, né? Então, a gente vai colocar alguns estilos para poder limpar, digamos assim, os estilos base do HTML e assim a gente deixar vários elementos estilizados da mesma forma, porque todo o layout ele vai ter um padrão de design, então muita coisa a gente consegue matar aqui só nesse reset. Então eu vou colocar, por exemplo, a minha fonte, que vai ser Arial, eu vou colocar o background color, que nesse projeto vai ser 1A, 1A, 2E, tá? Uma cor branca para todos os textos. Então vocês veem assim, já muda muita coisa numa regra só, né? Eu vou também zerar as margens e os paddings, que é algo bem comum de se fazer aí nos projetos web, tá? Bom, aqui, né, a gente vai ter o nosso container da área principal, mas antes disso a gente tem o nosso header, que é quem vai dar vida à nossa navbar. Então vamos estilizar ele primeiro aqui. Eu vou começar trabalhando com o logo, onde eu vou colocar um display flex para que eu consiga ter o logo ao lado do meu título ali, do nome da empresa, tá? Além disso aqui,
eu vou alinhar os itens ao centro na vertical com a regra de Align Item Center. Então aqui a gente vai utilizar bastante o Flexbox, tá? A imagem, eu vou dar uma redimensionada nela. Eu vou colocar uma largura de 50 pixels, tá? Então até um pouquinho menor, pode ser 40. E também uma altura de 40 pixels. Eu vou deixar ela, aliás, é a imagem, logo IMG, tá? Deixar ela menorzinha, tá? Eu também vou colocar uma margem na direita para afastar um pouquinho do texto, ó, dessa quebrinha de espaço aqui, tá? Bom, seguindo, a gente vai ter a navbar também com display de flex. Aí eu já consigo ter os itens em flex para poder posicionar eles no final, porque só assim eles vão ficar em flex, mas eles vão ficar no começo da linha. Como vocês viram lá, a posição na navbar, né, é na direita. Então a gente vai ter aqui um flex direction. Então a gente vai ter aqui um justify content flex end. Vai jogar lá para a direita, tá? E aí eu vou alterar também os itens da navbar, né? As tags A, que são responsáveis pelos links, com um cinza, né? Bem clarinho. A8, A8, A8. Vou tirar também o underline com text decoration none, tá? E aqui eu vou também mexer no espaçamento entre eles, mas a gente tem um recurso no Flex que a gente chama de gap, então eu não preciso usar a margem. Posso botar, por exemplo, gap 15 pixels. Aí eles ficam afastados aí uns dos outros, beleza? Bom, além disso a gente vai ter aqui uma transição para o hover que eu vou trabalhar também, né? Então, quando passar um mouse em cima de cada link, eu vou ter um evento que altera o estilo dele. Eu atinjo isso com o seletor, né, o pseudo-seletor hover. E aí eu posso mudar para a cor, por exemplo, branco. E agora a gente tem esse hoverzinho, né, um detalhezinho bem interessante. E ele demora 0,3 segundos por causa da transição. Então, para ele chegar no final da cor branca, né, da cor cinza para branca, ele vai demorar esse tempo, né, tanto na entrada como na saída, né, para voltar para o cinza. Então, é algo bem interessante aí que a gente consegue criar com uma regra tão simples do CSS, tá? Para facilitar a minha vida aqui também, eu vou colocar uma classe container nesse elemento pi aqui no header, tá? Porque os dois vão funcionar da mesma maneira. Eles vão ter conteúdo lado a lado. Então eu vou definir aqui em cima as regras que eu quero para o container, que vai ser, né, principalmente um display de flex, que vai já deixar a barra de navegação do lado do nosso elemento de logo, mas eles estão desalinhados. Então a gente vai alinhar com Align Item Center, tá? E a gente vai espaçar eles com Justify Content Space Between, onde a gente vai criar um espaçamento, né, entre os dois elementos para que eles fiquem cada um no seu canto, tá? Eu vou também limitar a largura do meu site para 1400 pixels, tá? Para que a gente não fique tão próximo das bordas, porque senão eu vou ter que ter uma imagem bem maior do que eu tenho aqui, né, para poder acompanhar o conteúdo, né, ele ficar tão largo como se eu quisesse, na verdade, né, preencher a tela toda, que não é o nosso propósito. Então a gente coloca aqui um max width de 1400 pixels, por exemplo, tá? Ou até menor, vamos colocar uns 1200 pixels. E aí, para centralizar eles, eu posso, porque agora, né, quando a gente coloca essa regra, eles ficam para a esquerda, né, respeitando a largura. Então, para centralizar eles, a gente pode utilizar uma margem 0 alto, tá? E assim eles centralizam e fica tudo legal, né? Respeitando o meu container, tanto essa parte de cima como a parte de baixo. Vou colocar também um padding, tá, de 20 pixels para poder gerar um espaçamento entre os itens e não ficar tão próximo da barra aqui, nem tão próximo uns dos outros. Beleza? E aí a gente tem a estilização do nosso container. A gente vai deixar assim, essa é a regra final, tanto para o container central quanto para o container superior que está com a barra de navegação. Beleza, galera? Então agora a gente vai para o meio do site, né? Bom, então voltando aqui para o HTML, galera, agora eu vou apagar esse H1 aqui. Eu vou utilizar mais uma div para separar o conteúdo, tá? Então a gente vai ter aqui uma div com uma classe de content. E eu vou ter um H1
com o texto correto, que é inscreva-se agora na nossa newsletter, tá? Esse newsletter ele vai ter um estilo especial, então eu vou envolver ele numa tag spam, que assim eu consigo selecionar apenas essa palavra de uma maneira mais simples, tá? E aqui a gente vai fazer uma quebra de linha. Tem várias maneiras de fazer quebra de linha, né? A gente pode utilizar CSS, largura e tal, mas eu vou simplificar as coisas, eu vou colocar uma tag BR aqui no meio, para a gente quebrar a linha aqui nas palavras, tá? Vai dar, no final das contas, o mesmo resultado que a gente precisa, tá? Eu tenho um parágrafo aqui, onde a gente vai ter um texto fake, né, que poderia ser substituído pelo texto que a empresa vai colocar. Mas aqui a gente vai digitar, utilizando o Emmet ainda, um lorem, tá? L-O-R-E-M, tab, e aí ele gera pra gente aquele textinho ali, ó, maroto, a gente não precisa digitar nada, beleza? E aí é assim que a gente coloca texto, né, para criação de layout, enquanto a gente não tem ainda, né, propriamente dito, o layout final, ou os textos finais, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o formulário, onde vão ser colocadas as tags de envio de informações, né? E cada input eu vou colocar dentro de uma div com uma classe form group. Isso já me ajuda, porque daí os meus inputs já vão ficar com display block, né? Por causa da div do elemento pai, e não vou ficar um do lado do outro como é o comportamento padrão, né? Então uma coisa a menos para a gente fazer e já fica mais organizado o código. Eu vou ter aqui um input de nome, onde eu vou ter um placeholder pedindo o nome do usuário. E eu vou ter aqui mais um form group aqui, onde a gente vai ter agora pedindo o e-mail do usuário. E aqui, em vez de tipo text, né, a gente usa o tipo e-mail, porque ele vai ajudar a gente nas validações, né? Se a gente precisar validar esse form, a gente já tem essa validação do front-end ajudando a gente. Além disso, eu vou ter mais um, mas agora vai ser o submit. Então, o que muita gente costuma fazer é usar uma tag button com um tipo de submit, e aqui eu coloco o texto. Aí eu não preciso colocar o valor do input, né, o texto do input num atributo, e a tags de button, né, porque também é mais simples de fazer os estilos, né, do que o input type submit, tá? Bom, além desse cara aqui, que é o meu conteúdo, eu vou ter uma outra div que vai estar irmão dessa, né, dentro do container, mas fora do content, que vai ser a imagem, né? Então eu vou criar uma div com uma classe de image container, e aqui a gente vai ter um círculo ali que eu chamei de elipse. A gente vai fazer isso com CSS, então eu vou ter só uma div vazia, depois a gente entra com os estilos, e do lado a gente também tem, né, na frente a gente tem o banner. E aí esse cara a gente vai pegar de banner.jpg, que é banner usuário digitando. Para botar isso aqui no out. Então a gente vê aqui que os elementos já estão na tela, né, com exceção da elipse que a gente vai desenhar, mas, né, a nossa estrutura toda já está completa, basta agora a gente fazer o CSS. Então voltamos aqui e agora a gente vai fazer a parte final de CSS, onde a gente começa aqui no próprio main, né? Então no main a gente vai ter, né, um padding de 50 pixels, 20 pixels, vou criar esses espaçamentos aqui, tá? Na tag toda, beleza? E a gente também pode colocar aqui agora no content, tá, uma largura máxima de 50%. Então o meu conteúdo ele vai sempre respeitar isso, né, para que ele não fique maior que o banner. Já no H1, que é o título ali que eu tenho principal, vou colocar uma font size de 40 pixels, tá? E também uma cor. A cor já está branca, né? Eu vou, na verdade, mexer a cor do spam. Content H1 spam. E agora sim eu vou colocar um laranja, né, que é o FF7B54. Ó, daí ele fica laranjinha. A gente conseguiu selecionar a palavra de maneira fácil porque a gente tinha acesso ao spam ali que estava, né, dentro, ou melhor, está dentro do H1. Então, foi uma maneira tranquila de selecionar o elemento, tá? Ainda ali, mas agora no parágrafo, né, eu vou ter uma mudança de cor, onde eu vou colocar um A8, 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 né, um cinza também. Eu vou aumentar um pouquinho a altura entre linhas para 1,5, tá? Então vai dar uma diferençazinha um pouco maior.
Isso melhora a legibilidade do texto. Bom, agora a gente vai para o Form Group, tá? Que é o formulário que tem aqui. Eu vou dar um espaçamento entre cada uma das divs com uma margem top de 20 pixels. Aí elas ficam umas separadas das outras. E agora a gente vai estilizar os campos de texto. Tá? Então a gente vai deixar eles com um padding de 15 pixels. Isso descola um pouco ali o texto das bordas, né? O que é interessante. Eu vou ter também aqui uma margem bottom. Eu vou ter aqui também uma mudança de cor de fundo para 2E, 2E, 3A, tá? Os textos eu vou deixar eles brancos aqui. A gente vai ter também uma border radius de 30 pixels, tá? E eu vou deixar a borda um pouco melhor ali, que ela vem com aquele efeito de borda, né, dos inputs. Então eu vou deixar um border de 2 pixels solid 333. Tá? Então a gente tem essa borda inserida nos inputs, beleza? E agora vamos para o botão aqui do Form Group, né, que seria o nosso Submit. O botão, a gente pode aproveitar aqui as regras. Deixa eu ver, vamos colocar a cor de laranja nele, né? E também a cor de texto branco, beleza? E aqui no padding eu vou colocar 15 pixels em cima e embaixo e 40 pixels na esquerda e na direita, tá? A gente não vai ter essa borda aqui. Eu vou ter uma transição para fazer um hover de 0,3 segundos, tá? Na verdade a borda ali, ó, ganhou a borda do botão padrão, então vamos só remover o efeito da borda, vou botar um border none, tá? E como eu tenho a transição, a gente vai ter um hover que vai basicamente, né, deixar o laranja um pouquinho mais escuro. Vai colocar a cor de E56B44. Vai ter esse hoverzinho aqui, tá? Vocês notam aqui também que não aparece a mãozinha, né, de clique, então a gente pode colocar o cursor pointer. Aí, né, dá mais certeza para o usuário que tem um evento aqui de clique acontecendo, né, que ele vai realmente poder clicar aqui para poder fazer o envio do form, tá? Então, se a gente maximizar aqui, ó, de ver que o form está quase pronto, a gente pode aumentar um pouco a largura dos inputs. Eu vou colocar aqui, botar uma largura de 70%. Ó, eles ficam um pouquinho maiores, é mais interessante, tá? E agora eu vou diminuir um pouco a largura do container da imagem. Então vamos aqui para o Image Container. Vamos colocar ele aqui com uma max width de 40%, tá? Ele fica um pouquinho menor, né? Vai ficar mais para o canto ali. Aí a gente ganha essa barra de scroll aqui, porque a imagem não está dimensionada. Então justamente eu vou colocar a imagem com uma largura de 100%. E aí ela respeita a DivPy, tá? E além disso, a gente vai colocar na imagem um border radius de 20 pixels, tá? Para ter um arredondamentozinho e aí com um layout bem convergente, né, com os nossos inputs, tá? E a nossa elipse, né, que é o nosso círculo que aparece por trás da imagem, ela vai ter uma posição de absoluta para eu reposicionar ela ali no container. Então, no meu container aqui, na image container, eu vou ter uma posição de relativa para que ela fique relativa, né, a esse container aqui, porque a posição absoluta ela precisa, né, de um elemento pi com uma posição definida, que é o que eu acabei de fazer aqui, tá? E aí temos a elipse, galera, onde a gente vai fazer aquele círculo. Então eu vou colocar aqui uma largura e uma altura de 300 pixels, né, fazer um quadrado, e com border radius de 50% eu faço o círculo. Vamos colocar aqui um background, eu vou colocar com gradiente, né, então linear gradient, tá, para fazer aí um degradê ao longo da seu tamanho, né, do seu comprimento, de 135 graus, FF7 B54, terminando em transparente. Opa. Mas se a gente faz isso aqui, provavelmente a gente já consegue ver, né, a bola ali. Ó. Então vejam que ela vai dando um fade aqui para o final, né, que é o transparente. Tá? Se
Só que assim não serve, né? Ela tem que ficar por trás da imagem. Então a gente vai posicionar ela de forma absoluta. Então position absolute. E aqui eu vou colocar ela em top 20% e left menos 20%. Né? Para ela poder sair um pouco desse container, já que a gente tem esse vão de 10% da max width do container de imagem e de 50% do nosso container py do content. Tá? Então salva aqui, ó, ela realmente está, né, onde precisa estar, só que, né, ela está na frente da imagem. Então, através do z-index, a gente consegue posicionar ela no eixo z, que seria a profundidade. Então, z-index menos 1, eu vou estar colocando ela por trás da imagem. Beleza, galera? Então, assim, a gente fecha aí a nossa landing page, né, igual ao nosso target. Bom, galera, projetinho mais tranquilo, né? Mais rápido aí, mas bom para a gente trabalhar com HTML e CSS e tá exercitando um pouco a prática aí, bem interessante, para que a gente consiga evoluir nas duas linguagens, né? Que são a base na web e é como eu sempre falo, né? Quando a gente está lidando com essas linguagens aqui, a gente pensar que eu trabalhar com React, que eu trabalhar com Laravel, Vue, Angular, sei lá o que for, cara, no final das contas ele vai gerar um HTML e CSS na página, sabe? Então a gente precisa saber trabalhar com elas para que o código seja gerado por outras ferramentas seja exatamente o que a gente quer, que a gente tenha o controle total sobre os recursos, tá bom? E sabendo elas a gente vai conseguir fazer isso. Bom, galera, deixar aqui para vocês a indicação novamente, nosso e-book de boas práticas. Se tu curtiu o que tu aprendeu aqui, ou até se tu ficou um pouquinho perdido em alguns recursos, aqui vão estar as explicações, né? Porque a gente estruturou dessa maneira, porque a gente utilizou cada coisa, semântica, recursos bem importantes para quem quer dominar HTML e CSS. Então, pode baixar, é de graça, link aqui na descrição. Agora, tu quer dar teu próximo passo de verdade, dominar as duas linguagens, faça nosso curso aqui de HTML e CSS, entre aqui, se matricule na plataforma da Hora de Codar e bora estudar junto para eu poder tirar todas as tuas dúvidas ao longo da tua jornada, tu dominar essas duas linguagens e tá evoluindo no mercado de trabalho ou até tá entrando nele, né? Se é isso que tu tá almejando. Galera, então por hoje é isso, finalizamos o projetinho. Se tu curtiu o vídeo, aprendeu comigo, evoluiu no HTML e CSS, deixa o like e se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. São ações importantes que ajudam a gente aqui a poder compartilhar o conteúdo com mais pessoas. E tu quer ajudar a gente mais ainda, fortalecer aqui a Hora de Codar, tu pode estar se tornando membro aqui do canal, tem valores super acessíveis e qualquer ajuda conta, galera. Isso vai fazer com que a gente consiga produzir conteúdo de qualidade mais rápido e entregar para vocês aqui de forma gratuita e com a qualidade que vocês conhecem, beleza? Bom, por hoje é isso, vou ficando por aqui, me segue lá no Instagram, @horadecodar, e te vejo no próximo vídeo ou lá no curso de HTML e CSS. Estou te esperando. Valeu!